Sabe aqueles dias que o seu sonho parece tão distante, tão impossível, que você se questiona se vale a pena continuar tentando? Hoje eu preciso te mostrar algo que tá me ajudando na minha caminhada interna, que pode devolver sua fé, sua paz e sua esperança que você pode ter perdido. Talvez você seja um pouco cansado de orar, cansado de esperar, cansado de agir, e você faz tudo isso e não vê nenhum resultado, a não ser resultados negativos. Hoje eu vou te mostrar o que você pode fazer com esses sonhos tão distantes para que você consiga chegar até o fim, só que do jeito certo, sem enganar e sem desistir. Pois no final, esse vídeo é uma carta para mim mesmo. A gente sempre queria que nossos sonhos acontecessem rápido, acontecesse de forma rápida, para que a gente não precisava saborear a espera ou saborear os fracassos que você pode ter. Nós, seres humanos, a gente sofre porque a gente quer que tudo aconteça rápido. Porque na nossa cabeça, se aquilo não acontecer rápido, aquilo é difícil demais, impossível demais, como posso dizer, que você vai sentir muita dor, que você vai desistir. A gente meio que, de certa forma, fomos estimulados a querer que as coisas aconteçam no nosso tempo. Só que tem uma coisa mais a fundo nisso. Os sonhos distantes existem fé, constância e compreensão no tempo, mas a gente não consegue. Você sabe que nossos sonhos precisam de fé, de constância e de compreensão. A gente sabe que tudo acontece no tempo certo, que a gente tem que focar bastante, trabalhar bastante para conseguir aquilo. Só que no final, a gente não consegue. A gente sabe que esse é o caminho certo, a gente sabe que isso é o que ajuda, que vai fazer nossos sonhos se tornar realidade. Só que a gente não consegue. Só que a gente não consegue continuar nessa jornada. A paciência não é um preparo. Não, a paciência não é passividade. É preparo. Então, uma coisa que a gente, talvez nem mesmo eu compreendia muito atrás, mas a paciência não quer dizer passividade. É um preparo. Exemplo. Se você for construir uma casa, quando você for construir essa casa, você não pode começar pelo teto. Você não pode começar pela parede. Na verdade, você começa muito antes disso. Você começa no preparo. Você começa na parte onde você tem que saber onde cada coisa vai ficar. E quando a gente espera, é como se a gente não espera, é como se a gente estivesse tentando pular etapas, tentando construir uma casa começando pelo teto, ou um relacionamento. Porque relacionamento não acontece por dia pra noite, né? Pelo menos não um relacionamento bom de Deus, um relacionamento de verdade. Leva tempo. Leva tempo de você encontrar o amor da sua vida. Leva tempo para você aprender como ter um bom relacionamento com essa pessoa. Então, de vez em quando a gente quer pular etapas. Talvez a gente não quer aquela etapa de conhecer a pessoa. Talvez a gente quer, na verdade, aquela etapa de beijar, de abraçar, de, de fazer atos sexuais, enfim. O que eu tô querendo dizer é que a gente, no nosso íntimo, a gente quer pular etapas, querendo ou não. Porque a gente tá tentando evitar alguma coisa. Talvez a gente tá tentando evitar o medo, talvez o fracasso, mas isso vai de várias interpretações e de várias situações. E só que tem uma coisa, né? A jornada muda você antes de você mudar. Aqui, ó. A jornada muda você antes de você mudar a sua vida. O que isso quer dizer? Quando a gente tem um sonho, pra gente atingir aquele sonho, a gente primeiro tem que mudar. Porque quando você muda, o mundo muda. Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita você. É totalmente diferente. E o que você tem hoje é o que você merece. Ou ainda não chegou a hora. O que quer dizer? O que isso quer dizer? Pegue agora e olhe em volta do seu quarto, se você estiver no seu quarto. Pegue e olhe em volta. Tá vendo tudo isso? No caso, eu tenho um computador, eu tenho essa televisão que meus pais me deram, esse teclado que eu ganhei de presente, aquele violão, a mesa digitalizador que tá lá dentro. Sabe, tudo isso? Tudo isso é que o que você conseguiu é o que você merece. Você tá entendendo? O que você tem agora é o que você merece. Você nunca vai conseguir uma coisa sem que você não mereça. Tirando né, os ratos com ternos, né, se você puder me entender. Tirando esses ratos com terno, né? A gente só consegue alguma coisa se a gente merecer. Só que aí tem uma diferença. Ou você já tem essa coisa, o caso que você tem hoje é o que você merece, ou você pode merecer uma coisa, mas ainda não ter, porque ainda não chegou o tempo certo. O que isso quer dizer? Imagina um rico
que do dia pra noite ele se transforma numa criança e mora numa outra família. E ele quer essa meta de se tornar rico novamente. Ele já mereceu isso, ele tem ideias, ele tem capacidade. Então, isso só vai levar tempo. Ou seja, o que você tem hoje é o que você merece. Porque você não vai ter mais do que você merece. Mas eu não quero falar isso como se fosse uma notícia ruim. Porque se você não tá, exemplo, tocando um violão bem, não tá tocando música bem, é porque você pode melhorar. Você entendeu? Eu não quero que você olhe isso como uma coisa ruim. Cara, eu só consegui isso na minha vida inteira. Não. Seja, na verdade, seja grato pelo que você já tem. Porque como é que você pode ser grato para ter outras coisas se você não é grato pelo que você já tem? É como você querer namorar uma pessoa, mas se achar feio, entende? Uma coisa não combina com a outra. O que eu tô querendo dizer aqui é que o que você tem hoje é o que você merece. E o que você merece nunca vai ser tipo o que você não merece. O que eu quero dizer, você só tem o que você merece. Ou você tem o que você merece, ou ainda não chegou a sua hora. E outra coisa também. Para fazer isso sentido, eu preciso te mostrar o que realmente sustenta o seu sonho, o que realmente sustenta a fé, para que tudo isso, no final, se torne real. Agora o que eu vou te falar é um modelo, um caminho, um roteiro, um script. Eu não sei muito bem explicar, leis, regras, mas o que eu vou falar agora é uma forma para você descobrir se esse sonho é realizável. Porque sem isso daqui, porque eu deixei o máximo de detalhes que eu consegui na minha vida toda aqui, sobre em relação a realizar seus sonhos. Então vamos lá. Primeira coisa, o seu sonho, sua meta, ou uma coisa que você está pedindo para Deus para que aconteça, não pode ferir as leis de Deus. Ou seja, não pode ser contra os mandamentos bíblicos, não pode ferir as leis de Deus, e não pode ferir os mandamentos bíblicos. Você não pode pedir uma coisa que na Bíblia é pecado. Você não pode pedir, tipo, você não pode pedir para Deus te ajudar a roubar, entende? Próximo. Esse seu sonho, esse seu pedido, ele não pode ferir a lei dos homens. Se você quer, tipo, sei lá, matar por prazer, exemplo assim, Deus não vai te ajudar. Porque isso ofere o direito dos homens e também, outra coisa aqui, já vou levar isso aqui como um gancho. O seu pedido não pode prejudicar o direito dos seus semelhantes. Não pode ferir o direito dos seus semelhantes. Então, primeiro aqui, a gente tem essas três coisas. Se você já passou pelas essas três peneiras, né? Então já está no caminho certo. Se seu sonho não fere a lei de Deus, não fere a lei dos homens e não prejudica os seus semelhantes, então a gente já pode continuar, né? Não inflige o direito dos seus semelhantes. Porque, na verdade, isso aqui já é o que você precisa, mas ainda tem mais. Então vamos lá. Quando você for pedir alguma coisa para Deus, você tem que pedir de uma forma que abençoe alguém além de você mesmo. Na Bíblia diz, vocês pedem, pois pedem mal para os seus próprios prazeres. O que quer dizer? A gente não pode pedir uma coisa para Deus. Tem talvez coisas que a gente pode pedir para Deus, tipo, Deus me ajude, me dê saúde, exemplo. Mas, de um modo geral, mais ou menos geral, vamos dizer assim, quando você for fazer um pedido para Deus, ele não pode abençoar apenas você. Tem que abençoar a Deus ou a outras pessoas. Então, ao invés de você ao invés de você ter um sonho do tipo, como é que eu posso explicar? Já sei. Você quer se tornar um músico. Deus, me ajude a tocar muito bem, muito bem, que eu ganhe dinheiro, que eu fique feliz, que eu fique notado, etc. Eu acho que Deus sim vai ajudar. Deus vai ajudar você a você tocar bem, né? Porque você vai ter que fazer essa parte, né? E já já a gente chega a isso. Mas uma coisa que pode deixar melhor, e eu aconselho você também a fazer, é fazer que esse seu sonho, seu pedido, abençoe mais alguém além de Deus, ou além de você mesmo, em resumo. A maioria dos casos são para as outras pessoas. O que você podia fazer? Deus, me ajude a tocar bem violão para que as minhas músicas possam impactar a vida dessas pessoas positivamente, para que elas se sentem em paz, se sentem calmas e que eu mude o dia delas para melhor. Porque aí você não está se tornando uma represa. Sabe o que é uma represa? É tipo um muro onde que ele para a água. Você não está se tornando uma represa. Porque uma represa, ela vai e para a água. Só que você tem que ser, na verdade, uma fonte. Como um mar. Ele recebe água e envia água. Como uma fonte, né? Vai a água, vai descer e bate nas águas, enfim. Você não pode ser uma represa, você tem que ser uma fonte. Você tem que, vamos dizer, jogar água. Você não pode conter a água. Então, repetindo aqui para ficar bem claro para você.
Faça um pedido, reformule seu pedido, melhor dizendo, para que abençoe não apenas você, mas para as outras pessoas. Mas nem vem tentar ser mentiroso, sabe? Não tenta ser mentiroso falando que vai abençoar as outras pessoas, só sendo que você não realmente tem esse interesse. Tipo, você pode pedir para Deus que vai abençoar as outras pessoas com o seu projeto e tal, só que você no final você não abençoa as outras pessoas por conta própria, por mentira. Deus analisa o seu coração, ele analisa as suas intenções. Provérbios 16, do versículo 1 ao 3. Mas já já a gente já chega a essa parte. Bem, outra coisa. O seu sonho deve ser sustentado pela fé. E o que é uma fé? Eu vou resumir de uma maneira muito simples. Posso estar um pouquinho enganado, pode ter um termo melhor, mas isso aqui já ajuda bastante. A fé é a certeza, vou falar de novo, certeza que o que você pediu, ou que Deus disse que vai acontecer, é crer que isso realmente vai acontecer. Exemplo, eu vou pegar esse aqui, ó, que é os meus remédios. Eu tenho certeza absoluta que se eu soltar, vai cair. E a fé é isso. Você tem que ter a certeza de que se você soltar alguma coisa, ela vai cair no chão. E a fé é isso. Você tem que crer. Você tem que acreditar que Deus está te ajudando. Você tem um sonho, você tem que acreditar que Deus está te ajudando. Você tem que acreditar que Deus já deu seu sonho para você. Lá na Bíblia, Deus tinha prometido a terra prometida, eu não sei para quem era, enfim, para os judeus, não me lembro, perdão. Só que Deus prometeu, só que eles ainda tiveram que lutar. Ou seja, o que eu tô querendo dizer aqui, você tem que ter fé absoluta, né? O máximo que você conseguir, mas você tem que, olha aqui, foca aqui. Você tem que orar a Deus pedindo para ter fé. Porque a gente não consegue ter fé por conta própria. Chega lá, peça fé e creia que Deus vai realizar o seu sonho. Deus vai realizar o seu pedido. Creia, porque se a gente é impossível agradar a Deus sem fé. Então creia, creia que o seu sonho vai se realizar. E creia que ele se já realizou. Imagina Deus chegar aqui na tua frente e falar, meu filho ou minha filha, aquela oração, aquele pedido vai acontecer. É como se você tivesse, como se Deus tivesse feito isso, porque você tem a certeza absoluta que aquilo vai acontecer. Claro que Deus não vai aparecer aqui, vamos dizer assim. Mas quando você tem essa fé, como se Deus tivesse aparecido e falado, você crê que aquilo vai acontecer e crê que aquilo já aconteceu. Agora que você já entendeu esse ponto, tem mais um ponto nesse mesmo assunto. A fé sem obras é uma fé morta. O que isso quer dizer? Você pode crer que Deus vai te ajudar a se tornar um ótimo músico, um ótimo compositor. Só que você nem pega no violão. Existe uma história que tinha um homem que queria muito se tornar milionário. Então ele comprava... Bem, não posso fazer essa parte, né? Então esse homem queria muito se tornar milionário. Ele queria ganhar na loteria. Ele queria muito, mas muito ganhar na loteria. E orava muito para Deus. Até que Deus chegou e falou para ele: tá bom, eu vou te ajudar você a ganhar na loteria. Mas por favor, você poderia pelo menos comprar o bilhete? Entendeu? Então, uma fé sem ações é uma fé morta. Você tem que crer que aquilo vai acontecer de verdade, ter certeza que aquilo vai acontecer e, ainda por cima, agir. Agir. Tocar violão, estudar música, composição, teoria musical, escala, campo harmônico, enfim, você tem que estudar. Você não pode ficar parado. Outra coisa também, que a gente já pode ir para outra coisa. Deus exige, né? A Bíblia exige que você abandone as escolhas do pecado. O que eu tô querendo dizer aqui? Não tô dizendo que você não pode pecar. Impossível, a gente é humano. Mas a gente tem que escolher viver com Deus. Ou seja, o que eu tô querendo dizer aqui, você pode pecar? Bem, na verdade você pode, né? Mas se você vive no pecado por conta própria, por escolha própria e pedir algo para Deus, mesmo seguindo tudo isso, não vai acontecer. Na Bíblia diz que até mesmo a pessoa que vive no pecado por conta própria, né, usando termos simples, até mesmo suas orações serão abolidas. Entenda, abolidas. O que isso quer dizer? Não quer dizer que se você peca, o Deus não vai realizar seu pedido. Quer dizer que se você pecar por conta própria, viver sabendo a verdade, e mesmo assim fazer a mentira, Deus não vai realizar seu pacto. Não vai realizar seu sonho e seu pedido. Outra coisa também. Tudo acontece no tempo de Deus. Só que tem uma coisa aqui. Alguns pontos. Tudo acontece no tempo de Deus, correto? Mas não quer dizer que isso vai ser demorado. Em primeiro lugar.
Muitas igrejas falam isso como se fosse demorado, mas não necessariamente é demorado. Quer dizer que vai acontecer no momento certo. Por que tem que acontecer no momento certo? É simples. Para acontecer da melhor forma possível. Exemplo, você pode pedir para Deus para encontrar uma mulher de Deus, uma mulher que Deus quer que você se unam, que é o amor da sua vida, alma gêmea romântica, alma gêmea, enfim, vamos dizer que é isso. Só que Deus não pode juntar vocês dois agora, por quê? Porque ela tá com uns problemas específicos e ela tem que superar isso sozinha. Ela tá com algumas dúvidas, ela tá com alguns problemas que se ele aparecer vai dar problema, entende? Mesmo ele tendo boa intenção. Talvez os dois ainda não tenham maturidade. Só que essa parte é um pouco interessante pra mim. Tudo acontece no tempo de Deus. Mas muitas pessoas da Bíblia, tipo o Davi, que criou os Salmos, falava: Deus, me socorre logo, me socorre depressa. E se você precisar, vai ter outras pessoas que pediram coisas que acontecessem rápido. Então, como eu sou uma pessoa que tem um pacto e eu quero muito realizar ele, mas muito mesmo, que até fiquei em jejum. Só que, apesar dessas dúvidas que eu tenho, essas dúvidas para realizar o pacto, eu tenho fé em Deus. Só que ao mesmo tempo, eu me lembro de uma coisa: se eu não conseguir realizar esse pacto, muita coisa ruim vai cair em cima de mim. E pode ser com você também no seu sonho. Não sei se você sente isso, mas se você não conseguir fazer aquilo, se você não conseguir entrar naquela faculdade, se você não conseguir achar um emprego, você faz uma lista de tudo que é ruim que pode acontecer. E o pacto que eu tenho, o pedido que eu tenho, é uma coisa que não pode ser demorado. Eu peço pra Deus com o meu coração sincero, porque escuta bem, uma coisa que deixa a sua oração muito boa mesmo, é ser sincero. Mas ser sincero absoluta. Ser sincero ao ponto de falar: Deus, eu nem creio em ti, mas eu preciso de ti. Eu quero, ou melhor dizendo, você deveria ter uma sinceridade muito grande. Maior do que esse exemplo que eu te dei. Aquela sinceridade enorme, o máximo que você puder. E eu falo para Deus que, sim, eu quero que aconteça no tempo de Deus. Mas, por favor, não demore. Porque se demorar, eu não vou conseguir avançar. E se eu não conseguir avançar, muitas coisas ruins vão acontecer. E se eu continuar, e se quanto mais demorar, mais coisas ruins em específico vão acontecer comigo. Vai acontecer situações ruins, vai acontecer situações desagradáveis. E, ou seja, eu falo com total sinceridade. E eu coloco sim que é no tempo de Deus, mas eu sou sincero e falo: Deus, por favor, não demora. Eu não quero, eu não quero esperar um ano para que meus projetos deem certo. Porque nesse tempo vai acontecer muita coisa ruim se eu não conseguir. Nesse tempo, se eu não tiver uma renda financeira, vai acontecer muita coisa daquilo aqui. Daquilo ali. Então o que eu tô querendo dizer? Abre seu coração para Deus. Abre, seja sincero. Um sincero absoluto. E não tenha medo de verdade em falar para que seu pacto, seu sonho não demore para acontecer. O que importa é ser verdadeiro. E reconhecer que no tempo de Deus é perfeito. No tempo de Deus é aquilo se encaixa como se fosse peças sendo montadas no quebra-cabeça. E quando você junta todas essas peças, forma uma imagem linda. Então, sendo sincero, não se sinta mal por precisar que seu sonho, seu pacto aconteça em um certo tempo, né? Um certo tempo. Não se sinta mal. Esse aqui não é exatamente obrigatório, mas é interessante eu mencionar. Orar sem cessar. O que quer dizer? A Bíblia está dizendo que a gente não deve parar de orar porque a gente perde o nosso relacionamento com Deus, né? Tipo, não exatamente perde, né? Mas é muito legal quando a gente ora bastante. Só que nesse caso, eu ainda tenho que dar uma olhada em específico no versículo. Talvez o orar sem cessar pode ser também com o seu projeto. Como assim? Com o seu sonho, né, e tal. Como assim? Talvez você tenha que orar bastante para isso. Não apenas uma vez na vida, mas várias vezes. Talvez você tenha que ir toda vez que acordar, orar para Deus. Deus, me ajude a realizar o meu pacto, me ajude a realizar meu sonho. Então o que eu tô querendo dizer aqui é que, sim, ore para Deus, né? Ore para Deus todo momento e tal. Mas eu acredito que seja muito interessante a gente orar várias vezes para o nosso pacto, para o nosso sonho. E não ser uma oração do tipo: Deus, me ajuda a realizar, Deus, me ajuda a realizar, Deus, me ajuda a realizar. Como se você fosse um robô. Não, você não pode ser como um robô. Tem que ser sincero. Você, na verdade, você não precisa nem falar. Você pode até mesmo tocar. Você pode até mesmo tocar violão. Você pode até mesmo só
fechar os olhos e não falar nada. Não existe apenas uma forma de falar com Deus, existe várias. Lembra aqui? De novo, eu bato na mesma tecla. Seja sincero. E no orar sem cessar, eu aconselho você, e eu acho que eu vou falar também aqui, toda vez que você acordar, ore para Deus sobre o seu pacto. No caso, tem uma parte aqui que eu vou falar que você pode, se você quiser que seu sonho realize, eu tô falando pacto porque, pra mim, é um termo bem forte. Já explico o que é pacto, mas no seu sonho, sua meta. Toda vez que você acordar, ore para Deus sobre esse sonho. E se você tiver escrito esse sonho no papel, se você tiver escrito esse pacto no papel, no digital, pega e leia. Isso vai lembrar do seu propósito e vai falar para Deus, Deus, eu realmente quero que isso aconteça. E eu tô dando o meu máximo para que isso aconteça. Vamos continuar. Isso aqui é muito forte. Então, tem um provérbio que tá muito recente na minha vida, que o Léo, uma pessoa que eu conheço, falou pra mim, mostrou na verdade uma música, e eu olhei também pela Bíblia, que é muito, mas muito, muito importante, que é o Provérbios 16, do 1 ao 3. O que isso quer dizer? Provérbios 16, 1 ao 3 fala que quando a gente apresenta nossos projetos a Deus, quando a gente fala nossos projetos, nossos sonhos, nossas metas, nossos pedidos a Deus, Deus analisa as nossas intenções, ajusta o pacto, ajusta o seu sonho para que ele se realize. Você entrega para Deus e Deus organiza. Aí você confia e Deus direciona. Você age e Deus completa o trabalho. O que está querendo dizer aqui? O provérbio 16, 1 ao 3 está dizendo que quando a gente tem um projeto, a gente tem que consagrar a Deus. O que é consagrar a Deus? Dá para Deus. Tipo, pegar isso aqui, você finge que isso aqui é um presente. É como se estivesse dando um presente para outra pessoa. Como se estivesse dando um objeto para outra pessoa. Consagrar a Deus é você pegar e falar isso para Deus e não ficar remoendo aquilo. É como se você tivesse dado um presente, mas você fica, esse presente, meu presente, enfim. Não é assim. O que eu tô querendo dizer aqui, consagra a Deus, fale a Deus seu projeto, seu sonho, sua meta. Então Deus ele vai pegar e vai analisar as suas intenções por trás disso, para ver se elas são boas ou ruins. Depois disso, Deus ele vai pegar e vai te ajudar a realizar seu pacto, seu sonho, o seu sonho. E nesse seu sonho, Deus talvez ele pode direcionar um pouquinho para que esse sonho seja melhor, para que isso aconteça de boa forma. Como assim? Exemplo, uma pessoa ela pode ter um sonho de querer ajudar as pessoas. Então ela vai lá, faz uma palestra, mas Deus toca no coração dela que ela consegue ser mais produtiva e muito melhor dando aula particulares. Ou seja, o sonho dela é ensinar as pessoas. Só que Deus pegou esse sonho e direcionou ele. Outro exemplo, você pode ter um canal no YouTube e esse canal do YouTube pode ser uma coisa que você gosta, mas não tem público. Tem um público muito pequeno. Aí Deus pode acabar tocando no seu coração e você pode acabar mudando algumas palavras, trocando um pouquinho o nicho, mudando algumas coisinhas ali e o canal começa a crescer. E ainda é uma coisa que você gosta, não é uma coisa que fere a Deus, a lei dos homens, nem os direitos dos seus semelhantes, mas é uma coisa que você gosta e de vez em quando é melhor ainda do que você pensou, entendeu? Tem coisa tipo, talvez Deus vai ter que dar uma direcionada para que aquilo aconteça. Tipo, tem um canal no YouTube e ele direciona para que você escolha um nicho que não tem público, então você não vai conseguir ter dinheiro, não vai conseguir ter pessoas assistindo, e ele direciona para um nicho melhor, que você gosta mais e vai ter público, entende? Algo mais ou menos assim. Enfim, consagra a Deus seu projeto. E eu sei, é muita coisa, mas não se sinta pressionado. Não se sinta que você tem que falar tudo isso toda vez que você for orar para Deus. Não precisa. Deus já entende antes mesmo de você proferir uma palavra. Só entenda isso daqui, só entenda tudo isso que eu disse e coloque seu sonho e junte os dois. Junte os dois. Pega seu sonho, pega esses princípios, esses modelos e junta os dois. Aí sim, esse seu sonho pode se realizar. Você pode até mesmo criar um pacto se você quiser. O que é um pacto? É uma aliança com Deus. Você fala, Deus, me ajude a fazer isso acontecer, que eu prometo que eu irei fazer isso em troca. Simples. Pode ser algo mais ou menos, Deus, me ajude a ter uma renda financeira, me ajude a ganhar bastante dinheiro, para que com esse dinheiro eu possa ajudar a minha família. Para que me ajude a ganhar dinheiro e eu prometo que eu vou usar esse dinheiro para ajudar a minha família e ajudar as pessoas necessitadas. Um exemplo bem simples, mas bem simples. É você pedir para Deus alguma coisa e essa coisa beneficia você
e abençoar as outras pessoas. É uma promessa. Que se isso acontecer, você vai fazer isso. Me ajude a me tornar um músico e transformar isso em uma renda financeira. E eu prometo compor músicas que tocam o coração das pessoas e ajude elas, por exemplo. Bem simples. E outra coisa. Quando o seu sonho é frutífero, Deus não tem problema em te podar. Quando seu sonho é frutífero, Deus não tem nenhum problema em te podar. Só que tem um outro ponto que você tem que entender, que vai fazer toda a diferença e que vai te ajudar nessa caminhada. Porque senão a caminhada vai ser muito difícil e você pode acabar desistindo. Agora eu vou te mostrar, porque é um ponto muito importante, como Deus está te ajudando nessa caminhada. Porque uma caminhada de 1000 milhas começa o primeiro passo. E você tem que compreender essa parte aqui para te ajudar a você não cair e não desistir no meio do seu caminho. Sabe por que Deus demora um pouco para as coisas acontecer? Como eu já disse, para que aquilo acontece da melhor forma e se realize da melhor forma. Exemplo, encontrar o amor de sua vida. Não vou entrar muito em detalhe porque eu já disse. Mas tem outra coisa. Deus está te capacitando, Ele está pegando e te transformando, te colocando uma armadura e te ajudando. Porque, olha aqui, agora foca aqui, esse é o ponto importante. Porque o que vem rápido, mas sem conhecimento, sem estratégia, sem sabedoria, sem muro, sem fortaleza, cai como peça de dominó. Porque quando a gente pular etapas, mesmo se for de uma forma mais rápida, cai como dominó, porque o que vem rápido, mas sem conhecimento, sem amadurecimento, sem vários outros fatores, cai como peça de dominó, como se você tivesse montado a sua casa na areia. Então o que eu tô querendo dizer assim, o que eu tô querendo dizer aqui, tudo bem você pedir para que aquilo aconteça de forma mais rápida, mas você não pode pular etapas, porque se você pular etapas, se você, sabe, pular passos dessa milha, se você usar uma moto para passar vários passos dessa milha, vai ser difícil, sabe? Não vai ser algo que vai se sustentar. E não vai ser bom, vamos dizer assim. Não vai ser bom porque vai acabar caindo como peça de dominó. Não vai ser benéfico para você mesmo. É como se você tivesse entrado numa jornada de 1000 milhas usando uma moto e querendo ter saúde. Não faz menor sentido isso. Outra coisa, eu aprendi também que o tempo de Deus não é um castigo em si. A jornada que a gente está caminhando não é um castigo em si. É uma proteção, um preparo. Moral que eu tô querendo dizer nessa parte aqui é que, na verdade, o tempo de Deus não é um castigo, mas sim uma proteção. Deus está te transformando. Como é que é aquele termo que eu tinha usado? Ele tá te capacitando. Uma coisa totalmente diferente. Outro ponto aqui. Esse aqui, por favor, presta muita atenção. É muito importante esse ponto. Espere tudo de Deus, pouco de si mesmo e nada dos outros. Vou repetir. Espere tudo de Deus, pouco de si mesmo e nada dos outros. Exemplo. Você tem que depender de Deus. É isso. Um dos maiores erros da humanidade, olha aqui, vou falar a verdade. Um dos maiores erros da humanidade é tentar ser independente de Deus. O que isso quer dizer? Vai tocar violão? Vai pegar seu violão, vai tocar? Deus, me ajude a tocar violão. Vai fazer exercício? Deus, me ajude a fazer exercício. Vai gravar um vídeo pro YouTube como esse? Deus, me ajude a gravar esse vídeo. Porque Deus, Ele vai te ajudar. Porque ele faz assim. Quando você pede para Deus uma colheita, Ele te pede uma semente. Existem vários termos ali que eu aprendi com o Ivan Maia, que ele dizia. O que eu tô querendo dizer? Quando você pedir uma coisa, nada deixa o céu sem que algo deixe a terra. Nossa, é muito forte, tá até me arrepiando aqui. O que eu tô querendo dizer aqui que você tem que fazer um pedido para Deus, abençoe os outros, e dependa de Deus, sabe? Chega e fala, Deus, me ajude a fazer aquilo, me ajude a fazer aquilo. E principalmente, tenha fé. A questão de autoajuda é quando você faz uma coisa para ajudar a si mesmo. Mas só que não vale a pena muito, sabe? Quer dizer, vale a pena, mas não é tão importante porque para nós que creem em Deus, a gente fala para Deus. A gente pede ajuda para Deus. Então, espere tudo de Deus. Espere Deus te ajudar a realizar seu pacto. Espere Deus encontrar o amor da sua vida. Espere Deus te ajudar a ter um relacionamento melhor com sua família. E espere um pouco de si mesmo, porque a gente é bem fraco. Sendo sincero, a gente é bem fraco. A gente cai, a gente peca. Mas a gente ainda tem força e ainda a gente tem que fazer coisas. No caso,
e espere um pouco de si mesmo, seria pelo menos pedir fé a Deus. Peça fé a Deus, aí você espera para Deus. Espere tudo de Deus. Vamos usar um exemplo, a fé. Espere tudo de Deus, fé. Pouco de si mesmo, você mesmo pede. E nada dos outros. Tipo, pedir pro seu pastor orar para você ter fé. Nossa, é totalmente errado. Então, dependa de Deus. Seja dependente de Deus. Agora eu tenho outro ponto muito importante que você não pode pular. O que fazer quando sua fé cair? Porque ela provavelmente vai cair. Mas o que fazer? Esse é um ponto muito importante que eu queria ter ouvido muito mais cedo. Tá, vamos compreender o que a gente pode fazer para aumentar a nossa fé. O que fazer quando a fé cai? Crie uma carta ou um documento onde que será a sua aliança, exemplo do pacto. Isso serve para lembrar a ti mesmo e mostrar a Deus quanto isso é importante para ti. Quando você cria essa carta aqui, você pode criar uma carta para Deus, sabe? Pegar um papel, escrever à mão tudo, sabe? Seu sonho, sua meta, seu projeto, seu pacto. Ou você pode ir no digital. No caso, eu fui pro digital por conta que eu queria fazer isso um tempo mais rápido, mas ainda queria fazer com perfeição, vamos dizer assim. E, enfim, eu fiz meu pacto no digital, mas não quer dizer que ele é fraco ou não é. Você tem que colocar seu pacto, seu projeto em algum lugar. Por quê? Um dos motivos, como eu já disse, né, para ajudar a ti mesmo, para mostrar a ti mesmo e mostrar quanto é importante isso para Deus, é todo começo do dia. Todo começo do dia, leia o seu pacto ou ore a Deus. Talvez não quer fazer o pacto, não quer escrever. Então, ao invés de você começar o dia lendo o pacto, lendo o que você escreveu, lendo sua carta, ore a Deus. Mas quando você começa o dia, lembrando o seu pacto, lembrando o que você pediu para Deus, lembrando a aliança que você fez com Deus, porque você fez uma aliança com Deus quando você faz um pacto. Quando você começa o dia lembrando disso, você já começa uma sintonia boa. Você já começa ganhando um pouco da Golden Hour. Ainda vai faltar metadezinha da Golden Hour. O que é Golden Hour? Quando você começa o dia, o começo do dia vai definir o resto do seu dia. Então, quando você começa o dia e você começa lendo o pacto para Deus, lendo o seu sonho, a aliança, fortalece sua fé. Sabe, você não pode sentir nada, mas te ajuda a fortalecer sua fé. Mostra para Deus o quão isso é importante para Deus. E quem sabe, talvez Deus pode até dar uma colher de chá. Bem, a gente nunca sabe, né? Espero que você tenha entendido isso. De qualquer maneira, isso ajuda muito a nós mesmos e mostra para Deus o quanto isso é importante. Mas tem outra coisa também. Isso aqui é muito importante mesmo, que conecta com os dois. Se você quiser escolher um e não fazer o outro, ou se você quiser escolher o outro e não fazer o anterior, você pode. Ou se você quiser fazer os dois, você pode. O que é isso? É uma viagem para o futuro. O que é isso? Novamente, né? Repetir 2 vezes. Uma viagem para o futuro é quando você está na sua cama, você fecha os olhos e você imagina você conseguindo seu sonho. Imagina você conseguindo aquela meta. Aí você tem que tentar usar todos os sentidos possíveis. O que você está vendo? O que você está ouvindo? O que você está... Como é que se fala? O fato, né? O que você está sentindo? Qual é a sensação do toque? Sabe? Qual é o gosto também, se for com a comida? Exemplo. Você tenta pegar todos os sentidos máximos, a audição, a visão, e você vê você realizando aquele pacto. Você vê realizando aquele sonho. Porque como você faz isso, você direciona o caminho onde você quer ir. Um caminho interno, ou talvez até mesmo um caminho de alguma lei universal. Mas quando você faz isso, você já está focando para onde você quer ir. Você já começa o dia bem. E isso sim vai te ajudar a conseguir o que você quer. Fazer uma viagem para o futuro vai te ajudar sim a conseguir realizar aquela meta, aquele sonho. Porque foca onde você quer ir, mostra como isso é importante para Deus, te dá uma boa sensação no começo do dia, enfim, te direciona. Essa parte é importante também, direciona. Porque se direciona onde você quer ir. E quando você está alinhado, como se fosse uma frequência, imagina uma frequência. Quando você está alinhado na frequência que você quer ir, você vai estar indo naquela direção. Quando você está com a sua bússola e você quer ir para o norte, e você pega a bússola e aponta para o norte, e você segue o norte, você está indo na direção do norte. Entendeu? Só que aí, você já sabe que isso é muito importante fazer a viagem para o futuro. Imagina só você fazer a viagem para o futuro e ler o pacto com Deus. Ou se não ler o pacto com Deus, é orar a Deus. Imagina que você faz essas 2 coisas no começo. Imagina a sua Golden Hour. Imagina como é que vai ser o seu sentimento, sabe? Não é um sentimento ruim,
É um sentimento bom, você vai estar alinhado para ir naquela mesma direção do seu sonho. Entende? Outra coisa, peça fé a Deus e seja sincero. E se for preciso, crie cartas. O que isso quer dizer? Peça para Deus fé, porque a gente não consegue ter fé por conta própria, e seja sincero, como eu já disse. E se for necessário, pode até criar cartas para Deus. Como assim? Você pode escrever o seu sonho no papel, como eu já disse, ou você pode escrever desabafos no papel e guardar, como se fosse uma carta para Deus, e eu fiz muito disso. Porque de vez em quando você pode sentir que é mais fácil orar escrevendo, dando um exemplo. Enfim, peça fé a Deus e seja sincero. Outra coisa, a fé é certeza mesmo quando o mundo diz não. Olha isso aqui. Mesmo quando o seu projeto tá indo mal, mesmo quando as pessoas falam que você não vai conseguir, mesmo quando parece que você não vai conseguir. Olha aqui. A fé é certeza mesmo quando o mundo diz não. A fé é ter certeza que aquele canal vai crescer, mesmo você não vendo os resultados. Ou vendo resultados negativos. Entende? É ter certeza que aquilo vai acontecer. E isso é muito difícil. Exemplo, no canal no YouTube. Você vai lá, olha o seu canal no YouTube, você postou uns 30 vídeos, e você vê que seu canal não cresceu ainda. Sua fé vai cair, sabe? Por isso você tem que pedir a fé para Deus. E quando cair, você pede de novo para Deus. Mas a fé é certeza quando o mundo diz não. A fé você não precisa sentir, só precisa dizer, pedir. Você precisa pedir, entende? Você precisa pedir. Não necessariamente sentir. Então, quando o seu projeto parecer que não vai dar certo, parece que o mundo está dizendo que não vai funcionar, continue mantendo a fé. Faça a sua parte. Exemplo, faça a sua parte. Mantenha a fé e faça a sua parte. Ajuste esse canal. Exemplo, o canal no YouTube. Você tem fé que o canal vai se tornar uma renda financeira. Mas aí, você tem que ajustar também. Você tem que fazer também a sua parte. No caso, seria a parte da fé. É verdade, né? Fé é certeza quando o mundo diz não. E e a fé tem ações. Nossa, combinou muito bem. Espero que você tenha entendido essa parte, né? Você tem que ter a fé e tem que ter a certeza mesmo quando o mundo diz não. Você tem que continuar crendo e se você cair, você pede fé novamente. Se for necessário, ajuste a rota sem abandonar o destino. Só existem duas maneiras de fazer algo funcionar. Fazer de forma diferente ou fazer a mesma coisa de forma diferente. Exatamente o que eu quis dizer. Você tem seu canal, você vai lá, posta vídeo e você vê que não está crescendo. Aí você fica com medo, aí você fala, Deus, me ajude a crer, me ajude a ter fé. Aí Deus te ajuda a ter fé. Aí você vai lá e faz a fé na prática, que seria analisar. E o que está escrito? Ajuste a rota sem abandonar o destino. O abandonar o destino nessa parte seria dizer... eu não quero mais saber do meu canal no YouTube. Tchau. Não abandone não abandone sua aliança que você pediu tanto para Deus. Ajuste a rota. Talvez você vai precisar mudar a capa. Talvez você vai precisar mudar o título. Talvez você precisa modificar alguma coisa. Talvez você vai ter que aprender, sei lá, se você é um palestrante, talvez você vai ter que aprender a palestrar em outros lugares ou estudar alguma coisa. Enfim, não abandone o destino. Ajuste a rota. Porque se você ajustando com a sabedoria que Deus te dá e com a ajuda que Deus já te dá através do Provérbios 13, a Provérbios 16, do 1 ao 3, vai funcionar. E novamente, só existem duas maneiras de fazer algo funcionar. Fazer de forma diferente ou fazer a mesma coisa de forma diferente. Compreendeu essa parte? Tudo bem que ele seja seu sonho. Tudo bem se sentir sozinho. Tudo bem você não ver resultados. Tudo bem se a fé cair. Só fale o que você está sentindo para Deus e Ele vai te ajudar. Quando você vê o seu projeto não funcionando, o seu projeto caindo, quando você se sentir sozinho, quando você sentir que sua fé vai cair, quando você sentir que, mesmo orando para Deus, mesmo falando, Deus, me ajude a crer, me ajude a ter fé, mesmo você falando isso para Deus e tudo dizendo não, e você realmente queria desistir do seu sonho, porque você sabe que ele vai se realizar, mas parece que o mundo diz que não vai realizar. O mundo aponta para você e fala, isso é um projeto doido. Você não merece uma renda financeira com a sua paixão. Você não merece ajudar as outras pessoas. Você é aquilo ali, mas não é assim. Tudo bem se você sentir que a sua fé cair. Tudo bem se você achar que Deus te abandonou. Tudo bem. Só seja sincero e fale para Deus. Tudo bem a fé cair, mas sinceramente, só fale o que você está sentindo para Deus. Abra seu coração, rasgue seu coração para Deus. Se você sente que o seu pai não vai dar, se você sente que você não orou certo e acha que Deus não vai entender, rasgue seu coração a Deus. Rasgue o coração a Deus a um ponto que você fale tudo isso para Deus. Você pode sentir um sentimento ruim do tipo, será que Deus vai me ouvir?
será que eu falei tudo certo? Você ainda pode sentir esse sentimento. Mas quando você sentir, fale para Deus novamente. Fale para Deus e começa a crer. Fale, cancela. Não, cancela, cancela. Eu tenho certeza, esse sentimento não me define os resultados. Fala, cancela, 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 cancela. Cancela, esse sentimento não vai definir se isso vai acontecer ou não, porque vai acontecer. Enfim, aí você pode até respirar, mas tome alguma ação a isso, se você ainda sentir sentimento ruim. O que eu tô querendo dizer aqui é que você tem que manter a paciência enquanto caminha. Sendo bem simples e direto, antes de você começar a fazer o seu projeto, começar a investir no seu sonho, ore. Antes de você analisar tudo que você tem que fazer no dia, faça microtarefas semanais, coisas que você tem que fazer coisas que você vai fazer na semana, tipo uma meta. Você vai lá, pega a sua checklist e escreve o que você tem que fazer para realizar seu sonho. O que você tem que fazer, suas ações práticas. E você coloca alguma meta para você conseguir no meio da semana. Exemplo, gravar 3 vídeos na semana. Exemplo, estudar por 2 horas. Cria essa mini meta, porque até mesmo um canal no YouTube, mesmo você tendo um certo período de tempo, você ainda não vai conseguir ver os resultados. Então, para te ajudar a dar um empurrão a você continuar e você ver que você está avançando, é você fazer uma microtarefa, sabe? Escreve o que você tem que fazer no dia, você fala e você escreve o objetivo que você tem que fazer na semana, gravar 5 vídeos, criar uma música, fazer um roteiro, enfim. Porque microtarefa ajuda muito. Outra coisa, é meditar no que Deus já fez por você. Se Deus já realizou um pedido para você, um sonho, se Deus já fez alguma coisa, sabe? Se você pediu para Deus e Deus fez aquele pedido, lembre isso. Faz que nem o Davi, o Davi, né, se não me engano, o salmista, ele lembrava o que os antepassados tinham feito. Ele lembrava que os antepassados tinham sim perdido a fé, tinham assim se questionado, mas ainda creram em Deus, mesmo dando tudo errado, e Deus realizou ainda. Quando você lembra o que Deus já fez por você, fica mais fácil de passar isso. E tenta substituir essa sua peça por constância. Constância em postar vídeo, constância por tocar violão. Então, a moral que eu tô querendo dizer, peça para Deus fé, ore, rasgue seu coração diante a Deus. Tudo bem se você sentir sentimento ruim, tudo bem se você sentir que você não vai conseguir, mais rasgue seu coração a Deus. Fala, cancela mentalmente, cancela, Deus vai me ajudar. Cancela esse sentimento de ansiedade, não quer dizer que o meu pacto não vai funcionar. Cancela, cancela, cancela. E tenta viver em paz. Tenta viver acreditando que Deus já fez o seu pedido. Porque quando você entrega uma semente para Deus, Deus faz uma colheita. Então, por hoje, escreva o seu sonho. Entregue esse seu sonho a Deus. E escolha um único passo para você dar amanhã. Talvez apenas um. Talvez apenas um. Então, faça isso. Rasgue o seu coração para Deus. Fale usando esses princípios aqui, essas ideias aqui, esses caminhos aqui. E tenta tomar um passo amanhã. Um passo mesmo que simples. Fazer um roteiro, gravar, fazer a capa, ajustar seu canal, usando bastante exemplo de YouTube, porque eu mexo no YouTube bastante. Enfim, fique com Deus e até.